Essencial, disse o mestre, é uma sensação ou sentimento profundo de perda, de afastamento, de desligamento, que nos acompanha durante a fase inconsciente da evolução. Ela é proveniente do afastamento vibracional, dimensional e consciencial pelo qual passa o ser após seu surgimento como individualidade ou ego. E é essa mesma carência inconsciente que está por trás de todas as manifestações de sexualidade no universo. Os seres, separados do ser, têm ânsia, são impulsionados, de forma inconsciente a voltarem para ele. É como se fosse uma saudade inconsciente, que o ser não sabe a razão, e não sabe de quê. E essa saudade inconsciente nos impele a buscar nos outros seres aquilo que perdemos, sem qualquer consciência disso. A carência essencial está presente em todos os seres vivos, fazendo com que busquem a união sexual como se forma inconsciente de buscar sua origem, que permanece escondida no seu inconsciente. Na união sexual os seres se unem momentaneamente, a princípio impulsionados pelo instinto cego, e com o passar do tempo, movidos por um crescente sentimento, manifestado como paixão e depois como amor. Mestre, o que acontece com os animais no momento do ato sexual? Beto, o ser na fase animal não tem ainda razão, como você sabe. Ele é movido essencialmente por instinto, que é um impulso inconsciente que o faz agir. Esse impulso vem tanto do inconsciente do ser, zona da qual se originou, como também vem do subconsciente, gerado pelos automatismos de comportamento e ação, e por força da repetição de atos do passado remoto, na estrada da evolução. Um animal não sabe por que bebe ou tem que beber água. Ele simplesmente sente sede e bebe água. Assim acontece com a comida e com o sexo. A fome e a sede são necessidades orgânicas, mas que geram impulso psíquico de satisfação dessas necessidades. Já o sexo e o impulso de autodefesa, vêm mais do fundo, do inconsciente. É necessário que o ser sobreviva para evoluir, e se una sexualmente para perpetuar a espécie, com a reprodução da mesma. Mas por trás da reprodução e perpetuação da espécie está o impulso psíquico inconsciente de se unir a outros, ou outro, com vistas a um objetivo maior, mais profundo e mais real. O sexo tem como finalidade unir os seres individualizados, levando-os a se amarem. E sua função é servir como ponte para o amor. Isso é interessante, mestre. Não é comum no mundo físico pensarmos dessa forma. É porque a maioria das pessoas ainda está na fase inconsciente da evolução, levada para diante pelos impulsos instintivos. São muito animalizadas ainda. Muitos espíritos que habitam a esfera física são ainda crianças, do ponto de vista consciencial. Vivem sem pensar por que vivem, agem sem pensar por que agem, e sofrem também sem saber por que sofrem. Os instintos e a mente racional pouco desenvolvida os fazem levar uma vida mais ou menos inconsciente. Quando o intelecto se desenvolver mais, e a razão for transcendida e sublimada com a fluência da intuição, então as pessoas compreenderão de forma mais profunda e lúcida a função e finalidade do sexo, deixando de utilizá-lo apenas como fonte de obtenção de prazer através dos sentidos do corpo físico. O sexo começa com o instinto cego, inconsciente, participando dele apenas os corpos mais densos de manifestação. Começa com o corpo de carne, havendo trocas hormonais e energéticas superficiais, desprovido de fortes emoções e sentimento. Depois surge a paixão, quando a razão desperta, e os seres trocam mais energia do que antes, além de sentirem mais emoções. E por fim surge o amor, o único e verdadeiro elo de união real entre os seres. As cópulas inconscientes dos animais e homens primitivos são impulsionadas pelo instinto, impulso cego, inconsciente, com vistas à reprodução, que está ligada à reencarnação, como necessidade evolutiva, havendo nela fraca troca de energias, pouco ou nenhuma emoção, e nenhum sentimento. No homem um pouco mais evoluído, o sexo começa a ser buscado com certa emoção,
paixão em seguida, e muitas vezes como mero prazer físico. E no homem de evolução maior, o sexo é complemento do sentimento, realizado com prazer físico, troca de hormônios, trocas energéticas mais profundas e estando os dois parceiros envolvidos pelo sentimento do amor. Mestre, algumas religiões, preponderantemente ocidentais, infundiram na cabeça das pessoas a ideia de pecado relacionada ao sexo. Muita gente acha que o sexo é coisa suja, realizável no máximo para a reprodução, na constituição da família. Isso não foi feito apenas pela Igreja Católica, por causa da interpretação literal e errônea do livro Gênesis, de autoria de Moisés. Desde a mais remota antiguidade, os sacerdotes de quase todas as religiões seguiram essa linha de atribuir causa de impedimento de evolução espiritual ao sexo. Sempre se adotou a castidade, a abstinência sexual como meio de se tentar galgar maiores alturas evolutivas. E muita aberração e desequilíbrio surgiu dessa ideia errônea. Pensavam e alguns ainda pensam que sublimar o sexo é deixar de fazê-lo, o que se constitui grande erro. O problema não está no sexo em si mesmo, no ato, nem muito menos em sua finalidade ou função. O problema está na mente, no intelecto, que gera o apego, os desejos desenfreados, as aberrações, que se constituem em desvios de função do sexo, e todos os conflitos a ele relacionados. A ideia da abstinência é tão antiga quanto o homem, e infelizmente ainda graça no seio da humanidade, causando sérios conflitos no íntimo das pessoas. E qual a origem dessas ideias, mestre? Em parte se deve aos capelinos que foram trazidos para cá, como eu, que tínhamos conflitos e desequilíbrios com relação ao sexo no nosso planeta. Nós já viemos para a Terra com a questão do sexo mal resolvida, ou mesmo não resolvida. Então passamos esses conflitos e ideias para vocês, que eram muito ignorantes ainda para discernir o certo do errado. Em parte se deve às ideias pessoais de cada um, fruto ainda de visão turva, parcial, fragmentada e imperfeita das manifestações da vida. Eu já vivi esse conflito durante anos, nesta vida. Já fui abstêmio, já liberei meus impulsos e desejos sexuais, e vivo buscando equilíbrio. Parece que ele é muito tênue, muito sutil. Disse ao mestre. E realmente é, meu filho. Se você não voltar a sentir prazer nas pequenas coisas, como já sentiu antes, tornando toda a sua vida, todos os momentos diários em momentos de prazer, e não se trata apenas de prazer dos 5 sentidos físicos, mas prazer da mente e do coração, você estará sempre buscando as fortes sensações do ato sexual ou as fortes emoções da paixão. E você já descobriu há muito tempo que essas duas coisas não são eternas, mas fugazes, transitórias, e de curta duração. O ato físico é rápido, e pouco tempo depois de terminado você mal se lembra dele. A paixão é passageira, e gera ciúmes, medo de perda, insegurança, ansiedade, saudade, frustração e dor muitas vezes. Mestre, já senti isso tudo, e muitas vezes. O sexo por mero tesão, sem sentimento, não pacifica o desejo, não acalma a mente nem realiza. É superficial, e deixa muitas vezes um vazio depois do ato. Às vezes o casal não quer nem conversar depois. Quer logo se afastar, ir embora. Sem sentimento o sexo é algo incompleto. Beto, tudo depende do nível de consciência do ser que se une sexualmente. Cada um está em um nível de consciência, e a depender dele, o sexo é puramente animal, físico, está envolto em alguma emoção de superfície, como a paixão, ou é a expressão do desejo de união, de fusão, não só de corpos, mas de energia, de emoções sublimadas e reunião com Deus dentro do ser. O sexo é tão mais profundo e verdadeiro quanto mais envolvidos os seres estiverem. A doação, a auto-entrega total no sexo sublimado. Corpos se unem, havendo troca de hormônios, de sensações prazerosas físicas, de carinho e carícias,
de energia em vários níveis, dos corpos etérico, astral e mental, e o inconsciente dos dois seres se unem e se fundem em um só no momento do orgasmo, do êxtase, do clímax. O orgasmo é uma imitação do momento da criação, com intensa liberação e irradiação de energias de vários tipos. Essa é a verdadeira Tantra Yoga, a união total através do sexo. No ser evoluído, que vive na Terra, só o amor deve impulsionar o sexo. Assim, estará o ser dando cumprimento à sua função e finalidade. Se homens e mulheres se relacionarem sexualmente sem amor, estarão desvirtuando a verdadeira função do sexo, e estarão se unindo apenas superficialmente, nos planos mais baixos da existência. Muitas vezes uma relação sexual sem envolvimento de sentimentos e emoções superiores gera um vazio energético na pessoa, pois de fato há perda energética. O sexo envolto em amor, ao contrário, gera complementação energética, através da troca que se estabelece entre os polos da relação. A polarização dos seres em masculinos e femininos, então, serve a um propósito evolutivo. Afirmei. Sim, o de leva-los novamente à reunião com o Pai. As unidades consciência imitam o absoluto, de forma inconsciente, ao gerarem novas formas, por meio do sexo criador, e com êxtase sexual penetram seu inconsciente por milésimos de segundos, que é o próprio absoluto. Isso faz do sexo algo verdadeiramente divino, nada havendo nele de sujo ou pecaminoso. A abstinência por imposição alheia ou própria não se constitui em mérito algum. A falta de desejo sexual só acontece quando o ser já entrou em outro nível de consciência e outras dimensões mais elevadas, em que não mais necessita do sexo como conhecemos para o advento do amor a todos os seres. Fora dessa hipótese, encontramos casos de passagem de polarização sexual, em que às vezes alguns não se adaptam de imediato ao novo corpo, ao novo sexo, gerando perturbações psíquicas e às vezes hormonais, ou casos das chamadas missões autoimpostas, em que pessoas renunciam às alegrias do sexo e do relacionamento a dois em prol de trabalhos para o próximo. Na busca inconsciente do sexo, um ser busca Deus dentro do outro ser. Jamais consciente, busca Deus dentro de si. Depois, conscientemente, busca a união com o outro e com Deus através do ato sexual, que não envolve apenas o corpo, mas também o coração e a mente mais profunda. Somente muito evoluído, e há poucos casos assim na Terra, o ser deixa de precisar da ponte para o amor, ou seja, o sexo. Tentar deixá-lo de lado prematuramente não só não é sábio, como se constitui em queima de etapas, que a evolução não tolera, e acaba levando o ser ao desequilíbrio íntimo e ao sofrimento. Mestre, tenho muito que meditar sobre tudo o que o senhor falou. Preciso encontrar meu ponto de equilíbrio. Uma coisa eu tenho certeza hoje, de que não estou preparado por maturação evolutiva para viver sem as alegrias do sexo. Já tentei queimar etapas e me dei mal. E já vi muita gente passar por isso também. Nós humanos temos muito que aprender ainda sobre o sexo. Vivemos em desequilíbrio, em abusos, em desvirtuamentos e incompreensões. O prazer para o homem hoje está em primeiro lugar, e as pessoas estão se usando como se fossem descartáveis. Nada como um dia atrás do outro, Beto. A tempestade é seguida pela calmaria. As crises são sinais de mudança, de maturação de ideias. O próprio abuso levará o homem a encontrar o seu ponto de equilíbrio, pois isso é da ordem das coisas, é da natureza. Cada coisa encontra sempre o seu lugar, no seu devido tempo, assim como você encontrará também seu ponto de equilíbrio, e crescerá muito sem ter que se abster do sexo. Deus não criaria o sexo para em seguida considerá-lo pecaminoso e porta de entrada para o inferno. Isso só entra na cabeça dos ignorantes. Deus criou o sexo, o que faz dele é algo divino. Então que você desfrute dele com sabedoria e equilíbrio para o seu próprio bem e o de sua companheira. Assim estará tudo de conformidade com os desígnios de Deus.
e você não crescerá menos fazendo sexo. O que importa em tudo na vida é nosso estado de consciência. As aparências, o exterior, a superfície, apenas servem para despertar a consciência interna. Desperta esta, você crescerá e desenvolverá todas as suas potencialidades, seja de cunho intelectual, mediúnico ou anímico. O sexo não atrapalha nem impede nada disso. Com amor, tudo é crescimento, tudo é evolução, tudo é luz, e nos aproximamos de Deus. Mestre, obrigado pelos esclarecimentos. Não precisa me agradecer, meu filho. Volte sempre que quiser, e puder, para tentarmos crescer juntos. Agora vá para casa. Muita paz. Muita paz, mestre. Voltarei sozinho. Me concentrei em meu quarto e viajei rumo a ele. Chegando em casa, vi meu corpo deitado, vi o divã ao meu lado, me aproximei e perdi a consciência, tragado pelas vibrações mais baixas do corpo. 6. Passei alguns dias meditando muito acerca do que conversei com Sanakhan. Era coisa demais, material para muita reflexão. Havia me apaixonado muitas e muitas vezes em minha vida, e ainda estava em início de despertar do verdadeiro amor, incondicional, que não depende de forma externa. Uma certa noite resolvi rever o mestre, para conversar sobre algumas coisas mais acerca do sexo, da paixão e do amor. Saí do corpo sem maiores dificuldades, e me concentrei no mestre. Então ouvi sua voz dentro de mim dizendo: estou na cabana, Beto. Venha para cá. Parti então para o lugar que já conhecia. Pensei firmemente no vale e na cabana, e após alguns instantes me vi lá. Adentrei e vi o mestre sentado a meditar. Olá, Beto, disse o mestre, como vai? Estou bem, mestre. Vim aprender um pouco mais com o senhor. Me faz bem seus ensinos e seus esclarecimentos. Meditou em tudo aquilo que conversamos? Sim, muito. Tenho estado alerta com relação a meus desejos, apegos, pensamentos e impulsos internos. Tenho sentido a influência dos instintos, lado a lado com a participação do intelecto. E tenho conseguido distinguir uma coisa da outra. Perguntou o mestre. Mais ou menos, mestre. Creio que às vezes as coisas se misturam de tal forma que fica difícil a distinção correta entre o que é instinto, o que é emoção e o que é amor. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Claro, meu filho. Lembra-se daquela figura que lhe mostrei outro dia? Lembro. Pois partiremos dela. Vi novamente se formar diante de mim a mesma figura. O inconsciente dentro de nós, em termos dimensionais, é nosso elo de ligação mais profunda com Deus, o absoluto e manifestado. Tudo mais é gerado a partir da consciência cósmica pura, e sua energia, ou sua substância. Assim, tudo que está registrado em nosso subconsciente, desde tempos remotíssimos até o passado recente, que não está na zona do consciente, está distribuído em nossa mente em camadas ou zonas de memória, das mais antigas às mais novas. A memória de uma existência como animal está guardada mais no fundo do subconsciente do que uma vida como homem primitivo, e esta está mais no fundo com relação às últimas encarnações humanas. E por aí vai. O consciente está mais na superfície. É aquilo que pensamos e percebemos a todo instante, e a memória recém-adquirida. O consciente está muito ligado ao presente, a esta vida, e à personalidade atual. Contudo, muitas vezes lembranças da atual existência acabam por serem remetidas para o subconsciente, seja por mecanismos de autodefesa inconsciente, seja por processos evolutivos criadores dos automatismos, ou ainda para liberar a mente de excesso de memória. Temos várias zonas mentais, todas elas associadas a energias, que por isso têm níveis diversos. Os chamados corpos são invólucros que envolvem a mente, desde a mais primitiva, o inconsciente, até o consciente atual, formando toda a aparência externa. O que vemos não é o espírito,
mas formas manifestadas pelas energias de vários níveis. Assim, o corpo físico do homem, e o astral ou perispírito, sem nos preocuparmos com outros níveis mais sutis, constituem a capa que encobre o ser, o ego, e também o ser, o inconsciente. Nosso primeiro contato se faz sempre, na Terra, através dos sentidos do corpo, notadamente a visão. Disse eu. Certo. Então o primeiro contato é superficial, ou seja, de superfície, já que o corpo físico constitui a camada mais externa do ser, como vemos na figura. Os seres do reino animal só se sentem atraídos sexualmente por seres da mesma espécie, e na época do seio das fêmeas. E isso se dá de forma instintiva. Eles não sabem por que isso acontece. A natureza não dá saltos, como você sabe. O homem surgiu lentamente no planeta após milhões de anos de evolução do animal. Você já reviu o ponto de mutação entre os dois reinos, e bem sabe do que estou falando. No processo de mutação, na estrada da evolução, há momentos em que não se pode distinguir o animal do homem, ou seja, nós vivemos de forma instintiva e, gradativamente, sem percebermos, começamos a raciocinar, a pensar. E ainda hoje o homem possui um pouco do animal, pois ainda sente a força dos instintos em si mesmo, e é também humano, por ter a capacidade de pensar, de criar, de refletir e meditar. Temos uma dupla natureza, então. Exato, Beto. O homem é influenciado ainda pelos instintos cegos e incompreendidos, principalmente pelo sexo. E a depender da evolução, da maturidade do ser, essa influência se fará maior ou menor. O homem de pouca evolução é arrastado pelos instintos, de forma inconsciente e sem qualquer controle, no tocante ao sexo. Já o mais evoluído, gradativamente supera os instintos, transcendendo-os, através da razão inicialmente, e depois pelo sentimento aliado à razão. Os seres humanos se sentem atraídos uns pelos outros, no que diz respeito ao sexo, inicialmente pela forma, pela beleza física, pela estética. É claro que isso tudo varia de acordo com o gosto estético de cada um. E há padrões de beleza em cada cultura, em cada raça, em cada país, e em cada época. O animal se encanta com formas, cores, sons, odores e movimentos, às vezes de verdadeira dança, envolvidos no processo de namoro e cópula que ocorrem na época da procriação, quando a fêmea está no chamado cio. Isso tudo acontece impulsionado pelo instinto. Mas o amor gradativamente brota nas relações mesmo dos animais. Por isso há animais que vivem anos em monogamia. Os animais também amam, à sua maneira. E a mulher, mestre, que não tem cio, quando se dá a passagem do animal para o homem, o cio da fêmea desaparece, porém não acaba o instinto sexual. A carência de que falamos outro dia acompanha também o ser humano. E por isso homens e mulheres continuam se sentindo atraídos uns pelos outros, de forma inconsciente. Não há cio, mas atração física e desejo sexual. E as emoções surgem logo no início da humanidade. As emoções são sentimentos de superfície. São fortes, muitas vezes, porém passageiras, instantâneas, porém de pouca duração. A paixão é um dos melhores exemplos de emoção forte, que surge às vezes rapidamente, sendo de curta duração, se tomado o tempo de duração de uma vida. É superficial, porque nasce e na maioria dos casos se prende à forma e é dependente dela, da aparência. A atração física é a maior causa de paixão. E é por isso que você pode se apaixonar por alguém que você nunca ouviu a voz ou conversou. Você nesse caso não sabe qual o caráter da pessoa, quais os traços de personalidade nem nada da pessoa. É um encantamento que surge inexplicavelmente, como que certos animais sentem na época do acasalamento. Esse sentimento, a paixão, gera emoções fortes, muitas das quais levam o homem ao desequilíbrio. Ofuscado pela paixão, muitas pessoas já tiraram a vida de outras. O ciúme nasce da paixão,
e está relacionado com o medo de perder o ser por quem se está apaixonado. O ciúme é fruto de insegurança, que é o medo de perda. E como só se tem medo de perder aquilo que achamos que possuímos, concluímos que a insegurança e o ciúme são filhos do sentimento de posse. A paixão está associada, está ligada, ao sentimento de posse. Quem se apaixona se sente possuidor, dono do outro. E é isso que gera o exclusivismo nas relações, os ciúmes e a tentativa de domínio e controle sobre o outro. Tudo isso que está envolvido na paixão gira em torno, na superfície, do núcleo do ser. Por isso chamamos de sentimento de superfície a paixão. É por isso que os relacionamentos baseados exclusivamente na paixão têm curta duração. Nunca consegui manter um relacionamento baseado na paixão por mais de 6 meses. Sei que há casos que vão mais longe, mas também acabam, sempre que o sentimento não se aprofunda e não surge o amor. Disse o mestre. O amor é sentimento de profundidade, não de superfície. Às vezes as duas coisas convivem durante certo tempo, até que o amor se firme, e então depois a paixão tende a se esfriar e por fim desaparecer, quando desaparecer o encantamento com a aparência externa. A chegada da velhice desfaz quase sempre o encantamento, pois o corpo sofre grandes transformações. E então aquilo que outrora serviu de base para a construção do amor se degrada até a chegada da morte. Se o amor acontece, essa transformação física não terá o poder de destruí-lo, e o amor sustenta a relação e o companheirismo até o fim dos dias na Terra. E o amor acompanha os seres além da morte, pois é sentimento da alma, do ser interior. A paixão pode demorar mais ou menos tempo, porém sempre acaba. Pode nos acompanhar além da morte por algum tempo, e até se transformar em ódio, outro sentimento de superfície, passageiro, por mais que dure. Somente o amor verdadeiro é eterno, e não se transforma em ódio jamais. Mestre, quantas vezes vi paixões avassaladoras se transformarem em intenso ódio, ou indiferença? Quantos crimes por causa de paixão? Quanta separação após o desfazimento do encantamento da paixão pela forma estética? Casais belíssimos que casam intensamente apaixonados e meses ou anos depois se separam, depois de se conhecerem melhor e constatarem que um não tem nada a ver com o outro. Vemos então aquele sentimento intenso, em aparência, na superfície, desaparecer como se nunca tivesse existido. A paixão realmente é de superfície, e não dá paz interior nem felicidade. É sumamente instável. Já o amor é sentimento profundo. Disse Sanakhan, eterno depois que nasce, ou melhor, depois que deixamos fluir, porque ele em realidade sempre existiu dentro de nós. Porém as ilusões da forma embotam nossa mente durante muito tempo, até podermos ver claramente o que há no centro de nosso ser. A paixão é instável, mantém a mente em permanente alerta, gerando muitos conflitos, tensão, medo, ansiedade e várias outras emoções, ou sentimentos, de superfície, que impedem o advento da paz interior. E sem paz, ninguém é feliz. Assim, Beto, a paixão é uma das maiores causas de sofrimento, de dor, e um dos maiores impedimentos da verdadeira felicidade. Mestre, acho que foi bom eu ter me apaixonado tantas vezes. Assim, agora compreendo bem o que seja paixão. E posso entender melhor tudo isso que o senhor falou. Não me arrependo dos sofrimentos nem dos prazeres que senti. Porém, se puder controlar, não me apaixonarei mais. Quero, sim, amar, e muito, mas sem a paixão que desequilibra, que dura pouco e é instável. Busco a minha paz interior novamente, perdida há tantos anos por causa da busca do prazer constante através do sexo. Agora começo a me sentir mais calmo, mais sereno, tendo menos desejos, e também menos conflitos. Sem paixão, minha mente fica mais calma, mais tranquila, e vê mais claramente as nuances da paixão. Posso também compreender melhor as outras pessoas, porque possuo experiência própria. Leitura.
pura e simples, não dá conhecimento real dos sentimentos. Como quero tentar ajudar as pessoas, tinha que conhecer diretamente cada vício, cada emoção, cada sentimento, cada tipo de dor, física e moral. Meus erros hoje me servem como exemplo para mim mesmo e para outros. Tenho mais profunda compreensão das coisas, tenho sobretudo a vivência, que antes eu não tinha. Quando queria ir para a Índia, era apenas uma criança, e se tivesse seguido aquele caminho não teria obtido as experiências tão importantes que tive relativas à paixão, ao sexo, ao encantamento com as formas, e muitas outras, nesses últimos anos. Foi por isso que disse para você não ir, Beto. Queria que você largasse a faculdade de arquitetura, porque aquele não era o seu caminho. E queria que vivenciasse todas essas coisas, que lhe amadureceram muito. A vontade de ir embora pregar pelo mundo serviu para você aprender coisas ligadas ao espiritualismo, fazer yoga, tornar-se vegetariano e outras coisas mais. Porém, quando ficou em casa desequilibrou-se, dando margem a que emergissem de seu subconsciente desejos latentes e antigos, muitos dos quais você nem suspeitava da existência. Sabia que isso tudo ia acontecer, e supervisionei grande parte do que lhe aconteceu, pois queria no fim o seu bem. Agora você começa a chegar perto do que eu esperava de você, e já começou a preparar uma nova fase para a sua vida. Mudanças acontecerão, mas não posso adiantar muita coisa, para que não crie expectativas e ansiedade. Viva naturalmente e deixe o amor verdadeiro fluir através de você. Se a paixão surgir novamente, esteja atento e aprenda com ela. Assim, estará também crescendo. Toda experiência nos leva ao crescimento, mesmo as que nos fazem sofrer. Mestre, eu já imaginava que essas coisas tivessem acontecido. A inversão da ideia da viagem, passando a ficar em casa. E tudo mais que me aconteceu. Acho que foi muito bom. O saldo foi positivo. Aprendi muito. Ainda bem que você pensa assim. Disse Sanaka. Mestre, e o sexo além da morte? Eu já esperava que você me perguntasse sobre isso, desde que esteve naquela pequena cidade do sexo. Saí de lá muito impressionado com o que vi. Disse eu. Eu sei, Beto. A maioria das pessoas encarnadas não sabe nada sobre aquilo. Geralmente pensam que o sexo só existe no plano físico. Também pensava assim, mestre. Como o sexo é fruto da polarização sexual de machos e fêmeas, e depende do corpo físico, estando ligado à reprodução, achava que era a exclusividade do plano do corpo, que é o físico. Não deixa de ser lógico o vosso pensamento, Beto. Todavia, a natureza não dá saltos, e ninguém muda simplesmente com a morte do corpo de carne. Nossos desejos e condicionamentos nos acompanham além da morte, e só lentamente nos transformamos, por conscientização e substituição de valores, até nosso corpo espiritual, energético, chamado astral por uns e perispírito por outros, que é esse através do qual ora nos manifestamos, não se transforma do dia para a noite. Quando desencarnamos, deixamos o corpo de matéria densa levando este corpo que se apresenta como uma cópia daquele. Isto porque este corpo espiritual e o de carne são formados ao mesmo tempo. O corpo espiritual começa sua formação ainda na fase embrionária dentro do útero da mulher. Assim, toma a forma exata do corpo material, estando ligado a ele molécula por molécula, célula por célula. O corpo astral assim é uma verdadeira réplica do físico, apresentando também órgãos internos, a princípio. Em aparência continuamos o mesmo após a morte. Vejo em todos os espíritos desencarnados olhos, ouvidos, boca, pernas e braços, cabelo e nariz. Porém nunca vi órgãos genitais. Beto, é que os espíritos não andam por aí nus, como também no plano físico não o fazem. É uma questão cultural e de condicionamento. O pudor não desaparece com a morte. Se você em vida não andaria pelas ruas sem roupa, porque o faria em uma cidade nesta dimensão? Tem razão,
mestre. Disse sorrindo. Preste atenção a uma coisa, meu filho. Você está ouvindo minha voz por meio de ondas sonoras, físicas, ou está recebendo o meu pensamento diretamente na sua mente, por via telepática. As ondas sonoras são próprias do plano físico. Dependem de matéria, do ar. E são geradas pelo vibrar das cordas vocais. Aqui não há o mesmo tipo de matéria, não há ar, então não há o mesmo tipo de som que ouvimos no mundo material. Exatamente, Beto. E aqui não precisamos de comida nem bebida, certo? Certo, a não ser aqueles que estão muito condicionados. Então por que nos apresentamos com boca? Beto, coloque sua língua para fora. Coloquei, rindo da situação. Para que serve a língua no corpo? Para sentir o sabor dos alimentos e movê-los dentro da boca para auxiliar na mastigação e insalivação dos alimentos, e ainda no processo da fala. Então ela não tem mais função. Não, mestre. Se não comemos e não bebemos, e não falamos em realidade com a boca e a língua, não precisamos mais dela. No entanto, nós continuamos com ela por muito tempo após a morte. É o condicionamento mental e o fato deste corpo ter se formado como réplica do físico que faz com que os órgãos corporais sejam também expressos no corpo astral ou perispírito. Disse Sanaka. Então o mesmo deve ocorrer com as orelhas. Sua função no corpo de carne é ouvir os sons. Aqui não há um som, porque não há o ar da terra. Mas continuamos com as orelhas. E o mesmo se dá com o nariz. Se podemos voar, para que as pernas? E os olhos? Acrescentei. Também são réplica dos olhos do corpo físico. Disse o mestre. Normalmente o ser desencarnado só vê o que está à sua frente, tendo o mesmo ângulo de visão que possuía no corpo. Isto se deve ao condicionamento mental. Os processos da visão aqui são um pouco diferentes, mas também têm semelhanças com a visão física. Se você vencer o condicionamento, e se concentrar, poderá ver o que está atrás de você. Porém, como nas cidades daqui vivemos de forma mais ou menos semelhantes àquela que levávamos na Terra, normalmente limitamos nossos sentidos de percepção para vivermos de acordo. Não conseguiríamos viver o tempo todo vendo em todas as direções. Isso é difícil para nossa mente, que foi condicionada durante milhões de anos a ver apenas determinado segmento do ambiente ao seu redor. Então normalmente vemos aqui da mesma forma que no corpo. Disse ao mestre. Sim, Beto. E os órgãos genitais? Perguntei. Os espíritos não fazem filho. Ou fazem? Não, Beto. Os espíritos desencarnados não se reproduzem. Nem fazem xixi. Ou fazem? Alguns fazem, quando se encontram muito materializados, como você verá futuramente. Respondeu Sanaka. E tem no corpo astral os órgãos genitais, para a expressão da sexualidade? Perguntei. Depende. Respondeu o mestre. Se você achar que ainda precisa deles, e pensar que os tem, com certeza os verá entre suas pernas. Se achar que não mais necessita deles, não os verá. Assim, como vê, a mente aqui comanda tudo. E o espírito não fica traumatizado com a perda prematura dos órgãos que julga serem tão importantes. Seria uma maldade retirar esses órgãos de forma abrupta e forçada daqueles que ainda não chegaram na fase assexuada da evolução. Os espíritos evoluídos, que já somaram as qualidades e os aspectos masculinos e femininos das duas polaridades, não se apresentam mais com órgãos genitais, porque eles então já perderam sua função. E é a função que faz o órgão. E a necessidade de um determinado órgão que o gera no corpo. É assim que a evolução age. Já aqueles que ainda consideram importantes os órgãos sexuais, que ainda precisam deles, conservam seus órgãos mesmo após a morte do corpo de carne. A evolução não dá saltos, é o que eu digo sempre. É preciso que as pessoas se acostumem às novas situações evolutivas gradativamente. Uma mudança brusca e forçada seria antinatural, e causaria traumas de lenta reparação na mente do ser.
Deus não quer isso. Nem os seres evoluídos que administram esse cantinho do universo, nossos irmãos maiores, que tiveram a mesma origem nossa. E é possível então o espírito desencarnado ter relações sexuais no além? Ou o encarnado projetado para fora do corpo? Sim, só depende de vontade e da necessidade, que está na mente. O corpo astral ou perispírito, em si mesmo, não gera o desejo sexual. Todo e qualquer desejo está radicado na mente, e alguns são frutos dos instintos, como já vimos antes. A morte não extingue os instintos, que continuam se expressando de dentro para fora. Isso inclui o instinto sexual. A atração sexual, que existe por causa da polarização dos sexos, continua existindo além da morte, e logicamente também naqueles que estão projetados, que ainda nem morreram. Quase nada muda com a morte. Mas mestre, sem o corpo, e daí, Beto? O corpo é apenas a parte mais externa de seu ser, sendo de carne quando está no plano físico e o astral quando está nesta dimensão. A mente é o mais importante, porque está no seu interior. Ela lhe acompanha aonde quer que você vá, no plano terra ou em qualquer outra dimensão. Seus instintos, seus desejos, seus apegos, seus conflitos internos, enfim, tudo continua com você após a morte do corpo físico. Assim, se você se sente atraído por uma bela mulher na sua dimensão, não é o simples fato de sair do corpo e encontrá-la também fora do corpo que mudará a sua atração. A forma dela seria a mesma, como você sabe. Me refiro à aparência. Então o estímulo ao desejo e atração não teria sido alterado. Seria tudo como no corpo físico, como se você estivesse nele. E você já viu que os órgãos sexuais podem ser percebidos, quero dizer vistos e sentidos, desde que haja esse desejo e o apego à sua existência. Poderia haver beijos, abraços e o ato sexual completo, com a cópula? Perguntei por fim. Sim. Não há espíritos que comem e bebem do lado de cá, por estarem ainda muito condicionados. E não vemos a boca se mexer ao falarmos. É tudo condicionamento. Também o espírito na polaridade masculina pode sentir ereção do pênis, do corpo astral ou perispírito, e penetrar a fêmea em seu corpo do mesmo nível de energia. O que comanda tudo é a mente, não se esqueça. E o prazer sentido é o mesmo que sentimos no corpo carnal? Em parte. A mente que possui registros do prazer do ato sexual é capaz de imitá-lo parcialmente. Porém não há um atrito da mesma forma que no corpo físico, e não há ejaculação de sêmen por parte do homem. Há, sim, troca de energias, maior ou menor a depender do sentimento que existir entre os parceiros. O sexo sem sentimento nobre degrada as energias e o corpo espiritual, porém se é feito com amor, como pode ser feito com amor no mundo material, não é pecado, sujo ou aberração. O ser continua expressando seus instintos e sentimentos mesmo após a morte, em outra dimensão, em período que mede entre duas encarnações. Não há mudanças bruscas de comportamento, nem de desejos e instintos. Seria cruel se a evolução desses saltos e obrigasse os seres a se transformarem em curto período de tempo, sem prévia adaptação aos novos parâmetros e modelos de vida. Isso é verdade, mestre. Seria bem mais doloroso se fôssemos forçados a mudar de hábitos instantaneamente e abandonar repentinamente condicionamentos de milhões de anos. Os instintos não podem ser subtraídos de nosso ser num piscar de olhos. É preciso que eles cumpram sua finalidade. Disse Sanakhan, o sexo visa a união entre os seres e destes com Deus, e por isso serve como ponte para o amor. Praticado com amor, é sempre fonte de trocas energéticas, de prazer e de alegrias, que Deus não retira de ninguém, nem mesmo após a morte, porque foi Ele mesmo que criou o sexo como mecanismo de evolução e união dos seres. Não fazem filhos espíritos, mas se amam, se unem, como na terra, e se unem a Deus no ato sexual embalado pelo verdadeiro sentimento do amor. Tenho muito o que pensar,
E o que vivenciar? Mestre, obrigado mais uma vez. Vá para casa e volte para o corpo. E procure sentir as coisas que conversamos. São coisas para serem mais sentidas e interiorizadas do que pensadas. Muita paz, meu filho. Muita paz, mestre. Voltei para casa sem problemas. Me integrei ao corpo novamente. 7. Entre 1990 e 1991 fiz parte de um pequeno grupo de pensadores livres e independentes, que se reunia no Parque da Cidade, em Salvador, aos domingos à tarde. José Roberto Bulosa, Beto, Georges Baladi Jr., Gel, George Radical, Fábio Moura e eu. Passaram rapidamente ainda Fábio Pires e Pedro, este um nicaragüense que dizia ter sido guerrilheiro na Nicarágua, e que fora torturado. Esse grupo foi um dos mais interessantes dos que já participei, porque falávamos de tudo abertamente, sem preconceitos e ligações com filosofias ou religiões estabelecidas. Éramos realmente livres pensadores, em busca de sabedoria. Beto Bulosa era um Sócrates moderno, com uma inteligência brilhante, e Georges Baladi Jr., o Gel, um Aristóteles. George, chamado de radical, não fica atrás, com uma vivacidade mental extraordinária. Um reencontro de filósofos da antiga Grécia, reencarnados no Brasil. Minha ligação é com Epicuro de Samos, nascido em 341 AC, a quem já vi 2 vezes em regressão de memória. Filosofar de forma livre e descondicionada é uma das coisas mais legais do mundo. Não se aceitar ideias pré-concebidas de quem quer que seja sem raciocinar sobre elas e analisá-las. Não importa se foi Buda, Jesus, Sócrates, Confúcio, Krishnamurti ou Sai Baba quem disse, mas o que foi dito deve ser analisado à luz de nossa inteligência, para que as ideias possam ser digeridas mentalmente e incorporadas. O próprio Buda disse que não deveríamos acreditar nas coisas que ele dizia apenas porque era ele quem estava dizendo, mas que deveríamos submeti-las ao crivo da razão, do nosso juízo. A razão é conquista de milhões de anos de evolução, e não deve ser abandonada, pois ela nos ajuda a crescer, e muito. O ano de 1992 transcorreu sem grandes mudanças internas em mim. Porém 1993 seria muito rico, com o início de uma iluminação interior cada vez mais crescente, e que vem se acentuando. Comecei a contemplar, coisa sobre a qual já lera bastante, mas não vivenciara intensamente, pelo menos não da forma como começara a acontecer em 1993. Comecei a sentir cada vez mais frequentemente uma penetração mental no íntimo das pessoas, em suas mentes, e a perceber suas dores, seus traumas, sua história de vida e muitas outras coisas. E comecei a me sentir fundido, em comunhão com as pessoas e os animais, até mesmo menor dos insetos. Às vezes parava em sinaleiras, olhava para um garoto pobre que pedia dinheiro e penetrava em sua mente, e imediatamente percebia um pouco de sua vida e suas dores. Seu sofrimento, face às dificuldades materiais. Sentia enorme compaixão, e mais que isso, sentia-me um só com o garoto. Inundava-me um intenso e profundo amor, que eu não dominava, e que vinha de dentro de mim, do mais profundo do meu ser. A forma do garoto desaparecia diante de meus olhos, já não percebendo seus traços faciais. Todos os condicionamentos de forma desapareciam, e apenas sentia o espírito que estava por trás da forma. Sentia que éramos um só, a mesma coisa, porém em roupagens diferentes, envolvido em formas diferentes, e ele não tinha a mesma percepção que eu. E quanto mais isso acontecia, mais descobri a carência essencial que existe dentro de todos nós. Muitas crianças que vivem nas ruas expressam no rosto uma agressividade que é fruto da vida difícil. Às vezes criadas sem pai, e até sem pai e mãe. E principalmente sem saber o que comerão na próxima refeição, ou se a terão. Muitos são mortos, ou morrem de fome, ou se tornam marginais e são mortos pela polícia,
quando não passam anos a fio nas prisões. Se todos se inteirassem um pouco mais sobre a vida que essas crianças levam, sentiriam mais compaixão, seriam mais compreensivos com elas, mais tolerantes, e acima de tudo seriam mais carinhosos com elas. E é exatamente de carinho que elas mais precisam, às vezes até mais do que de comida. Em casa muitas vezes são espancadas, ou forçadas a saírem para pedir, somente podendo voltar para casa com algum dinheiro ganho. Carinho é o que menos tem em casa. Surras, espancamentos, maus tratos, incompreensão. Tudo a gerar muita revolta em suas mentes. Precisam de muito carinho. Se não pudermos dar dinheiro ou comida, que pelo menos lhes demos um pouco de carinho. Quem não precisa de carinho? E quem não gosta? Todos nós gostamos e precisamos de carinho. E quando somos tratados com carinho normalmente devolvemos carinho. Quem se sente amado verdadeiramente não se revolta facilmente. O mundo está precisando muito de carinho, de amor, para que acabem os conflitos, as disputas, as guerras. Um dia qualquer do ano de 1993, estava no parque da cidade, no meio da floresta, contemplando os animais. De repente comecei a pensar no sapo que come a formiga, depois na cobra que come o sapo, no gavião que mata e come a cobra, e por fim no homem que caça o gavião por esporte. Cada um desses animais é a expressão de Deus, do absoluto, em uma forma diferente no universo material. Todos somos Deus manifestado, em graus diferentes de abertura de consciência. Quanto menor e menos desenvolvido o cérebro de um animal, em relação ao seu tamanho, significa que seus sentidos são menos desenvolvidos, e em consequência sua percepção do mundo que o rodeia é menor e mais imperfeita. O sapo tem mais consciência do mundo no qual vive do que a formiga que ele come. A cobra tem mais consciência e é mais esperta do que o sapo. O gavião é mais inteligente e astuto do que a cobra. E o homem vai muito mais além do que todos eles. Somente na fase humana da evolução é que acontece a autoconsciência enquanto ego, ou seja, surge a consciência do eu. E também é envolvido na forma humana em que se dá a autoconsciência, que é a descoberta de que somos a consciência cósmica, manifestada no mundo das formas. Com a autoconsciência passamos a viver com a noção do eu, do ego, que se fortalece cada vez mais, e que acaba por ser transcendida por um outro estado de consciência superior, que há de ser o próprio Absoluto, Deus, manifestado. Nesse estado de consciência, descobrimos que nós e o Pai somos um só, como afirmava Jesus, e como dizem que afirma Sai Baba. Eu e o Pai somos um, dizia Jesus, e complementava dizendo Vós sois Deus. Possui ele a consciência crística, que é a mesma autoconsciência de que falamos. Sabemos que somos Deus, e já não fazemos distinção e não alimentamos divisão. No Vedanta Advaita não há dualidade. No fundo, no íntimo de nós mesmos, descobrimos que somos em realidade Ele, aquilo, o absoluto, o tal, o arquiteto do universo, Deus, a consciência cósmica. E que somente devido à ilusão de separatividade, como dizia Buda, fruto da nossa ignorância da realidade, é que nos sentimos separados, divididos e isolados uns dos outros. E observando o reino animal podemos bem perceber a total ignorância de nossa identidade real, e o porquê das lutas, das disputas, das matanças, das caçadas. Como dizia, estava no parque da cidade observando os animais e pensando na cadeia alimentar. Da formiga comida pelo sapo até o homem que caça o gavião, a consciência cósmica está presente, ainda que de forma inconsciente, em estado de ignorância de sua natureza intrínseca, real e verdadeira. Sem autoconsciência, e sem autoconsciência. No animal, o ego, o eu ainda não existe como está presente no homem. Não há também nos animais a busca de Deus, nem mesmo de um Deus. Não há busca consciente de sua origem ou da razão da vida. Apenas vivem e lutam pela vida, ou pela sobrevivência.
E é nessa luta que percebemos a competição, principalmente pela própria vida. A formiga vive trabalhando para sua comunidade. O formigueiro, forma bastante desenvolvida de sociedade. O sapo, mais individualista, procura comida para si, e quando encontra uma formiga não hesita em comê-la. Não há dor de consciência no sapo, nem pensa ele em moral ou compaixão para com os outros seres. Em seu estado de consciência, é basicamente movido e impulsionado pelos instintos, que são cegos, no sentido de não serem raciocinados. O sapo sente-se impelido a comer a formiga, e o faz, sem pensar. E ele não está errado, e ninguém pode censurá-lo por isso. Ele faz o que é certo para ele, no seu nível de abertura de consciência. Sua vida é essa, e ele não conhece outra, e não pode mudá-la. O mesmo se dá com a cobra que caça e come o sapo. Não podemos julgá-la, pois ela faz o que o seu instinto manda. E seu instinto é divino, pois é Deus que está por trás também do inconsciente da mente da cobra. O gavião também é expressão divina no mundo, e faz só o que seu instinto manda, não cometendo nenhum ato errado ou pecaminoso em sua vida. Não se pode falar em moral no reino animal. Isso só surge entre os homens, de mente mais aberta, ou consciência mais aberta. Em uma floresta, em uma selva, impera a lei do mais ágil e mais forte, e os fracos dificilmente sobrevivem. A média de vida dos animais selvagens é pequena, porque a probabilidade de serem mortos na luta pela vida, no ciclo ou cadeia alimentar é muito grande. Isso é competição, é a luta pela vida. Sabemos que vivemos como animais durante milhões e milhões de anos. E essas experiências deixaram marcas fortes em nossa mente. Como homens, temos cerca de 15 milhões de anos apenas, enquanto como dinossauros vivemos mais de 160 milhões de anos. Assim, nosso intelecto é novo, nossa razão é ainda primitiva. E os instintos que nos comandaram por muitos milhões de anos ainda estão presentes em nossa mente. Os condicionamentos dos instintos não desaparecem da noite para o dia, como num passe de mágica. Só ao longo de milhares de encarnações como seres humanos os instintos vão dando lugar à razão, que é superior, e futuramente a intuição virá alargar os horizontes do homem. Condicionados, nós, homens, que somos espíritos individualizados manifestados em múltiplas formas no universo fenomênico, ainda vivemos tendo impulsos instintivos. E não esporadicamente nos pegamos cometendo atos animalescos, que nos fazem perceber o quanto ainda somos animais. Quanta agressividade ainda há em nós, gerando às vezes atitudes de grande violência. A busca do alimento, o sexo procriador e a necessidade de viver em grupo são instintos que ainda não abandonaram a maioria dos homens. E por isso os homens, ainda meio animais, vivem em tão grande competição, vivem em luta. O planeta possui condições para abrigar a todos, com moradia, alimento, roupa, etc., mas o homem ainda compete com os outros homens e não permite que a fraternidade, a solidariedade e a cooperação exista na Terra. No plano físico deste planeta e nos planos ou dimensões que ficam mais abaixo, no chamado umbral, ou no abismo, há muita competição, muita luta, muita disputa. Disputa pelo poder, pelas terras, pelas mulheres e homens, pelos bens materiais, pelas fronteiras, pela fé desse ou daquela religião, pela ideologia, pelo time de futebol, pela gangue marginal, pelo controle das empresas e até do mundo. Encheríamos páginas falando de competição, que todos sabemos o que seja. Mas cooperação é diferente. Cooperar é cooperar, ou seja, é operar com, é agir em conjunto, trabalhar junto para um mesmo objetivo. Já há uma certa cooperação no mundo, e que se desenvolve até ligeiramente. Mas precisamos nos conscientizar de sua importância, a fim de abandonarmos de uma vez por todas o espírito de competição que nos acompanha de forma instintiva e inconsciente.
Somos educados e educamos no sentido da competição, de que precisamos competir para sobreviver. Competimos em casa, na escola, no trabalho, na política, nos templos religiosos, na